A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz a nos iluminar as consciências e consolar os corações. Graças a Deus chegou a sexta-feira com mais um Causos e Contos Espíritas. E o causo de hoje é um causo de Hilário Silva e tem o título O Conto da Mosca. E nos conta Hilário Silva o seguinte: a impaciência é vício grave, falta de caridade para consigo mesmo. Por isso, afirmava Jesus: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Isso quer dizer que o homem sereno desfruta o privilégio de mais extensa vida no corpo. Jerônimo, o benfeitor espiritual, falava pelo médium com grande acerto. E continuava: o suicídio indireto é muitas vezes praticado pelos cultores da intemperança mental. Em muitas ocasiões, basta um momento de indisciplina e a morte surge do nada. A sessão então terminou e todos ali exaltaram a excelência dos conceitos, dos conselhos ouvidos naquela reunião mediúnica. E Fraga, o contador de vários estabelecimentos comerciais, coçando nervosamente a cabeça, exclamou risonho: tão bons conselhos, tão bons conselhos. No dia seguinte, porém, o mesmo Fraga, entre os livros do escritório, no calor da tarde, se via ali atarantado. Uma mosca parecia zombar dele e estava sempre ali procurando-lhe a cauva. O zeloso contador tentava alcançar com o tabefe aqui e ali, tentava espantar a mosca. À maneira de um personagem Fedro, castigava improficuamente a si mesmo. Ficava batendo em si mesmo, né? Sentindo, então, que ela agora estava alojada, provavelmente pela 20ª vez, no topo da sua cabeça, bateu fortemente contra o crânio, o próprio crânio. A pancada, no entanto, fez ele cair imediatamente. Socorro, aflição, mas ocorreu uma ruptura de um vaso importante no cérebro e Fraga, em poucas horas, se viu desencarnado. Quando acordou, espantado no regaço do piedoso Jerônimo, ao conhecer a sua própria situação, gritou afobado: e agora, meu Deus, o que eu faço? O amigo espiritual então informou calmamente: bom, você já se encontra fora do corpo da carne há 2 meses, mas apenas agora toma acordo de si mesmo. Já estudamos o seu caso. Você estava avisado quanto aos perigos da impaciência e caiu, mesmo assim, no conto das moscas. Suicídio indireto, meu caro. Suicídio sem nenhuma razão de ser. E você ainda dispunha de 11 anos pela frente para trabalhar junto aos homens. E Fraga mais uma vez pergunta: e agora o que eu faço? E o benfeitor, então, olhando ali aquela casa de socorro em volta deles, olhando em direção ao Fraga, responde assim: bom, eu já expliquei o problema aos nossos maiores. Pela vida correta que você levou, claro que você não merece ficar no pavor das regiões abismais, mas também ainda não está habilitado a alçar patamares mais elevados. Você vai ficar aqui mesmo. Aqui aonde? Perguntou Fraga, assustado. Ué, no hospital que estamos, respondeu Jerônimo. E aí Fraga pergunta: com que fim? O que eu vou fazer aqui?
E aí Jerônimo responde: você vai ajudar os enfermos. Vai ficar aqui e ajudar aos nossos irmãos doentes que chegam, dando auxílio aos enfermeiros da casa. E aí ele pergunta: mas fazendo o quê? E Jerônimo, sem sequer sorrir, explica com simplicidade: você vai ficar aqui aprendendo a ter paciência. Você ficará durante algum tempo espantando moscas. Isso está no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, Psicografia, de Chico Xavier e Valdo Vieira. Nos lembra um outro texto que está na Agenda Cristã, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo 38, que tem o título Não Estrague o Seu Dia. Olha o que André Luiz nos recomenda. A sua irritação não vai solucionar problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e sobre os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Esse é um dos textos favoritos da minha mãe, Não Estrague o Seu Dia, e eu cresci ouvindo ela nos dando essa recomendação de André Luiz. A história do Fraga é um alerta importante para a gente, né? Quantas vezes a nossa impaciência nos coloca em verdadeiras enrascadas. O Fraga, que no caso desencarnou por um golpe duríssimo que ele mesmo se aplicou na própria cabeça. Né? Então, muitas vezes no trânsito, né, por uma questão de impaciência, nós alçamos patamares de agressividade mais altos e aí nos metemos, como eu disse, nas maiores enrascadas. Se a gente lembrar bem desse conselho de André Luiz, não estrague o seu dia, passa, segue adiante, certamente de imediato já teremos dias mais felizes. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês nesse Causos e Contos Espíritas. É pequeno, mas traz uma mensagem muito importante, que a gente possa sempre se lembrar. Não estrague o seu dia. Um grande beijo, até a próxima sexta-feira aqui no Causos e Contos Espíritas, na Rádio Brasil Espírita.